Cara, eu ia falar, aí é papo de mudar o patamar. Esse time do Flamengo já tem um patamar completamente diferente, acho que de qualquer outro time do futebol brasileiro. Talvez hoje não seja uma diferença absurda, é grande, né? Mas talvez não seja uma diferença tão absurda para o Palmeiras. Com o Paquetá no Flamengo, e essa diferença cresce mais ainda, cara? Eu acho que quando a gente fala do Flamengo, que já está no patamar mais alto da América do Sul, a nível de conquistas nesse momento, e de elenco também, a gente não pode falar que um jogador muda de patamar o Flamengo. Mas acho que se a gente olhar para o campo, acho que muda de patamar pelo que ele pode fazer em comparação aos outros jogadores que o Flamengo tem por ali. Por exemplo, onde que o Paquetá jogaria nesse Flamengo? Eu acho, se o Flamengo fechar com o Paquetá, uma contratação assa. Sim, é um jogador tecnicamente privilegiado, que está na sua condição física, né? Não é aquele jogador que vem com 35 anos de idade, com depois 34 anos de idade, né? Depois de cirurgia, ou que tá voltando com 22 porque acabou de bater na Europa e as coisas não funcionaram no melhor momento. Ele vem no auge físico dele, vem no auge técnico dele, vem num momento espetacular e é um jogador extremamente polivalente também. É um cara que, por exemplo, se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um segundo volante, ele pode. Se o Felipe Luiz de 10 não vai utilizar, porque lá tem o Arrascaeta. Mas se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um meia pelo lado direito, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser usar ele como um meia pelo lado esquerdo, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser mudar o esquema do Flamengo para um 4-4-2 losango, o Paquetá joga em praticamente todas as funções ali, tirando o primeiro volante, das que possa observar. O Paquetá é um jogador que ele te permite fazer elos entre jogadores, né? Ele é o cara que vai juntar melhor ainda do que já era feito nessa temporada, Jorginho e Arrascaeta, né? É o cara é uma contratação de nível seleção brasileira, que jogou na última Copa do Mundo, fez gol na última Copa do Mundo, foi titular na última Copa do Mundo. Um jogador que talvez se não fossem a questão das apostas lá naquele momento, talvez tivesse ido pro Manchester City, tinha a negociação, o Guardiola queria ele. Cara, o Paquetá é um jogador especial. Para vir pro futebol brasileiro, nessa altura da carreira dele, da condição física que ele tá, pra mim é um jogador extremamente especial. Só pra passar aqui as informações, o pessoal de repente que tá chegando fala, vocês estão inventando isso aí. Não estamos inventando. Inclusive a apuração da nossa Monique Danello com o nosso Vitor Sérgio Rodrigues, olha aí, que está de férias, mas também recebeu, enfim, informações, foi atrás, né? Porque aqui é jornalismo. O seguinte, o Paquetá, depois de tudo que aconteceu, depois de ele ter sido inocentado, ele entende que para encontrar felicidade, só jogando no Flamengo. O clube que ele foi revelado, o clube que ele ama, enfim. O problema é, o West Ham vai fazer um jogo duro. O West Ham tem tratado assim os seus jogadores para, em momentos de saída, fazer um jogo duro. Não sair de uma maneira tão simples assim. O West Ham não coloca nenhum tipo de preço, assim como o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Caio Jorge. Não tem isso. Entre Flamengo e Paquetá, tá tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, o Paquetá não quer ser aquele cara mau caráter, né? Não quer forçar a saída. Então, o Flamengo precisa entender com o West Ham como é que vai ser feito isso. Entre clube e jogador, tá tudo certo. O West Ham que precisa fazer um jogo um pouco mais fácil aí para, de fato, essa negociação acontecer. E o Flamengo, obviamente, conta com que o Paquetá consiga também dar aquela moral, desatar esse nó aí para que por mais alta que for a proposta do Flamengo, ele não vai conseguir namorar duas ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que falar pra namorada atual, bebê, não quero mais, porque agora mas eu tô numa tudo tem um jeitinho de falar, né? Não, tem, mas ele vai ter que se expor com o West. Eu falo, West, pô, obrigado, vocês me ajudaram pra caramba, mas eu gostaria muito de ir pro Flamengo. Acho que esse é um tom ok. Sim. Se o Flamengo tem 80 milhões pra pagar, o West Ham é 18º. Apaga a luz e vamos... 18º, primeiro dentro da zona. Apaga a luz e vamos embora. Eu acho que, assim, a proposta do Flamengo poderia, talvez, chegar pra tirar perto de 40. O Paquetá tem contrato até o meio da próxima temporada, né? Até o meio de 27. Então teria essa temporada inteira, mais uma outra temporada. Então, uma temporada e meia, né? Assim, a gente está num momento já do futebol brasileiro que é muito ruim o futebol brasileiro ser de janeiro a dezembro. Porque o momento de tirar o Paquetá do West Ham é julho, quando acabar a temporada. E não janeiro. Janeiro o West Ham tá cheio de urgência, cara. É urgente pro West Ham não ser rebaixado e o Paquetá é o melhor jogador do time. Contrataram agora o Tati Castelhanos, que era inclusive uma disputa do Flamengo. Então, talvez seja difícil. Sobre dentro de campo, é tudo que o Wallace falou. O Gerson, o Paquetá é o Gerson, que o Flamengo perdeu no meio da temporada passada, melhorado. Porque ele é um segundo, ele é um terceiro, ele é um cara que se aproxima dos atacantes, ele é um cara que pode dar um passe especial.
Um cara combativo também de meio campo, é um cara que pode jogar na do Jorginho e na do Arrascaeta até para revezar esses jogadores que talvez não vão poder jogar todas as partidas do universo. É loucura minha, pensando como alguém de fora, que talvez ele viria para jogar já pensando num possível declínio do Arrasca? Eu acho que no primeiro momento a gente tava conversando, o Arrasca tá 8 anos? 7. Hoje, inclusive, anos. Faz 7 anos. Cara, 7 anos num nível absurdo. Em algum momento esse ET vai ter que diminuir. É que não parece ser agora, né? Não parece ser nesse momento. Parece que vai acontecer, mas com 31 pode ser daqui a 4 anos, pode ser daqui a 5 anos. Eles podem jogar bem 3 temporadas juntas. Tranquilamente, E depois o Arrascaeta dar o passo ao lado e o Paquetá virar um segundo atacante. Então, eu fico pensando assim, óbvio que um jogador como o Paquetá, se você tem a possibilidade de contratar, ainda mais com o cara querendo, cara, você contrata, depois você vê como é que você vai se organizar, né? Pô, o Paquetá é um cara que... Não, e tem espaço no time. Então, aí eu ia colocar dessa maneira. Os jogadores de lado de campo do Flamengo... Como fazer com o Paquetá em campo? Só pra eu entender, porque numa dessas vai um cara importante pro banco, e tudo bem, mas eu só queria entender como é que Pra mim, joga pela direita, no lugar do Carrascal. Se o Paquetá desembarca amanhã, sai o Carrascal, no time titular, entra o Paquetá, que fez um bom ano o Carrascal, tá? Então. Fez um bom ano, teve proposta, o Flamengo rejeitou e tal. Fez um bom ano, mas aí nós estamos falando de um jogador, acho que de outra prateleira, que está desembarcando aqui. E o Carrascal vai fazer parte da rotação, que já era para isso que ele foi contratado. A galera esquece, mas o Carrascal foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. E para fazer parte da rotação do time, para descansar o Arrascaeta. Só que o Carrascal entrou bem, do lado do campo e tal. E eu lembro muito do ano passado a gente conversar que o lado do campo do Flamengo, que loucura, né? A gente falar que o Flamengo teve problemas no ano passado, mas teve. O lado do campo do Flamengo, principalmente o lado esquerdo, o Samulino... Era a Rascaeta tirando o coelho da cartola o tempo inteiro, porque chegou o momento que todo mundo parou de fazer gol. Exatamente. Então eu acho que ele pode encaixar aí, e vou te falar, em alguns momentos até pelo lado esquerdo. Se precisar do Paquetá pelo lado esquerdo, ele pode fazer. Mas hoje, eu acho que se ele desembarcasse amanhã no Flamengo, eu acho que sai o Carrascal vai pro banco e o Paquetá vai pro Quem vai perder mais espaço é o Luiz Araújo, que é um jovem de progressão e que vai chegar um absoluto dono da posição pro lugar dele. Bom dia, né, pra vocês ainda. Explicando, é isso mesmo que vocês falaram, né? Hoje é o dia da reapresentação do Flamengo, então eu tô a caminho do Ninho do Urubu. Só que o Ninho do Urubu é bem distante, então falei pro nosso diretor aí, olha, eu já tô chegando na Barra, só que eu ainda vou levar uns 50 minutos até o Ninho. Então a gente deu uma encostadinha aqui logo depois do pedágio, sabe muito Wallace Borges, né? E pra gente poder ter o sinal mais estável pra falar com vocês. A notícia de agora, né, que veio primeiro lá da Europa, do Fabrício Romano, e a gente confirmou e foi atrás das informações e de mais detalhes aqui. E, de fato, o Flamengo tem um acordo com o Paquetá, clube e jogadores estão acertados. As informações que eu consegui, que eu tenho aqui de agora, de poucos minutos, é que essas conversas vêm acontecendo desde o mês de dezembro. Acontece que o West Ham faz jogo muito duro, então as conversas existem, o Flamengo está acertado com o Paquetá, mas o negócio não está perto de se concretizar porque os valores são muito altos. E aí, conversando com algumas pessoas, eu perguntei, né, na casa de quanto estaria, e o que me passaram é que o West Ham normalmente não trabalha colocando um valor, como no caso do Caio Jorge, o Cruzeiro disse que só venderia por 50 milhões de euros. Não tem esse valor estipulado. O que o West Ham faz é ir recusando propostas em sequência. E isso aconteceu na janela de transferências do meio do ano. O West Ham recusou proposta do Tottenham, proposta do Aston Villa, do Everton. Todas essas propostas pelo Paquetá foram recusadas na janela do meio do ano. E agora o que acontece é que é um desejo do Paquetá retornar ao futebol brasileiro. Até conversando com o VSR, que também tem boas fontes envolvendo esse assunto, ele me disse, né, que uma pessoa disse a ele que o Paquetá pensa que depois de tudo que aconteceu, no caso lá envolvendo, né, as acusações em relação a apostas, depois de ser absolvido, que voltar ao Flamengo seria um caminho para ele voltar a ser feliz. É ano de Copa do Mundo, então tudo isso está envolvido, mas os valores são muito altos e agora é uma questão do Flamengo destravar o negócio com o West Ham. E pelo que eu tenho de informação, há também, né, a esperança e a expectativa de que o desejo do Paquetá possa pesar para que o jogador também do lado de lá consiga, né, desatar esse nó para ver se essa negociação avança. De momento é isso, né? Tô tentando descobrir melhor quais são os valores, né? Que propostas já foram recusadas, em que patamar de valores. Como é uma informação de agorinha mesmo, de minutos atrás, então tô trazendo aqui tudo que a gente já tem até esse momento em relação a essa negociação. É importante a gente dizer, Vitor, que procurando o Flamengo, oficialmente o clube disse que não vai comentar sobre o assunto. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouco lá no CT, porque hoje é
reapresentação, tem entrevista coletiva de membros da comissão técnica, José Boto estará por lá, então vamos ver, né, se o clube vai seguir oficialmente sem comentar sobre o tema, mas essas são as informações que a nossa equipe apurou e acredito, né, que até o fim do programa pode ser que a gente tenha até novidades. Na sequência tem também o melhor futebol do mundo, a gente vai estar lá com eles para atualizar a situação. Mas isso, e o torcedor do Flamengo, é claro, com essas primeiras notícias, já sonha muito com a volta do Lucas Paquetá. Não tem como ser diferente. Monique, só para te liberar, obviamente nenhum técnico do futebol brasileiro rejeitaria o Paquetá. Mas foi algo, de repente, colocado pelo próprio Felipe Luiz, no sentido de, é um cara que eu acho que de repente vale a gente gastar um tempo, gastar ali uma investida interessante, ou não? Foi de fato uma oportunidade que apareceu, porque não é de agora, a gente sabe, essa história não é de agora. Ou foi de repente um pedido mesmo firme do Felipe Luiz? Eu acho que junta as duas coisas, né? Um pouco das duas coisas. Não é que foi só um pedido ou o Felipe não quer e é só uma oportunidade, né? É uma oportunidade que já vem se desenhando há algum tempo, desde que a gente estava na Copa América nos Estados Unidos. Já se falava em 2024 em retorno do Paquetá ao Flamengo. Na época ele ainda seria julgado, era outra gestão, era negociando com o Marcos Braz. Então é um jogador que tem vontade de retornar ao Brasil e que o Flamengo se vê disposto a fazer o investimento pelo que o Paquetá pode entregar ao Flamengo, ao Felipe, pela versatilidade do jogador de seleção brasileira, que muito provavelmente estará na Copa do Mundo. Então acho que é um conjunto, né, de ter ali um cara que é flamenguista, que tem o desejo de retornar, que a prioridade dele é retornar ao Flamengo e de ver ali uma oportunidade de trazer um jogador que pode entregar muito num nível de futebol brasileiro e reforçar o meio de campo do Flamengo. Então acho que é meio que um conjunto das duas coisas. Fechado, Monique. Obrigado. Qualquer coisa aí, se no meio do caminho você encosta de novo, você entra com a gente aqui no De Placa, viu? Um beijo pra você. Obrigado, bom trabalho. Se tiver novidade, eu volto no final lá do Ninho. Fechado. Valeu, obrigado, Monique, trazendo as informações. Mostra, Sagrada. Pra quem tá, o primeiro bolo, né? Cara, a gente acabou de ver o Cruzeiro pagar 30 milhões de euros no Gerson e eu tenho certeza que não é o final. O Cruzeiro não chegou no ponto final, pagou 30 milhões no Gerson e agora vai fazer contratação de 1 milhão, 2 milhões, vai pegar os caras assim. O Cruzeiro daqui pra frente, a minha percepção é que vai fazer contratações, não sei no nível do Gerson de valor, mas contratações de alto nível. Eu acredito que o Cruzeiro tá subindo esse patamar. Será que o presidente do Cruzeiro tá vendo De Placa e fala, temos uma chance? Ele fala, é o dobro do Flamengo, só de sacanagem. O Palmeiras ano passado pagou 25 no Vitor Roque. O Flamengo agora quer pagar, acho que vai ser para mais de 35 no Paquetá. Então, meu amigo, o futebol brasileiro tá caro e tem outro. Aí, bonito, voltando um pouco que a gente falou do São Paulo, e o São Paulo só tem dinheiro para contratar o Rigoni. Só tem dinheiro pra contratar o Tapia. Essa é a do São Paulo já tinha falado, graças a Deus foram falar do Paquetá e pararam. É mais ou menos isso, né? Mas é um pouco. Essa é a distância que tá abrindo, meu irmão, no futebol brasileiro. Quem não se ligar... mas só uma coisa, assim, Palmeiras e Flamengo têm esse dinheiro, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem um dono. Verdade, isso claro. Eu acho que é uma aberração do futebol brasileiro ainda. O que o Paquetá tem feito por aí, ficou muito tempo sem jogar e quando jogava era muito complicado você fazer um jogo tranquilo, sem a cabeça em outro lugar que não na questão da investigação. Traz um pouquinho o cenário atual aí do Paquetá e também desse West Ham. E aí, gente? Então, vamos lá. O West Ham, o grande ponto que pode dificultar essa negociação com o Flamengo não é o valor, e é muito mais a situação do próprio West Ham, porque o clube está numa crise terrível, a pior em mais de 10 anos, né? O West Ham é um clube que por um tempo ficou ioiô entre primeira e segunda divisões aqui do futebol inglês, desde que subiu pela última vez em 2012, não cai, e sequer briga contra o rebaixamento. Nessa temporada, está a 7 pontos de sair da zona, está na 17ª colocação, não vence na Premier League há 10 rodadas, então está numa tentativa de sobrevivência para não viver a maior crise da década da própria história. São 14 derrotas em 23 jogos do West Ham em toda a temporada, 18ª colocação, perdão. E o Paquetá foi titular em todos os jogos em que ele participou. Dos 23 do West Ham na temporada, ele jogou em 18, titular em todos os 18. É um jogador fundamental para o West Ham tentar escapar desse possível rebaixamento. O West Ham já está no segundo treinador da temporada, o Nuno Espírito Santo. O que a gente sabe daqui, ele não quer perder o Paquetá nessa janela.
Ele considera o Paquetá um jogador essencial para qualquer possibilidade de sobrevivência do West Ham na primeira divisão, porém, essa janela é talvez a penúltima chance do West Ham vender o Paquetá por um valor razoável, porque o contrato dele termina no fim da próxima temporada. Então, ou vende agora no inverno, ou vende, inverno europeu, né? Ou vende no verão, em junho, possivelmente com o Paquetá valorizado com valor menor do que atual, porque talvez seja com o West Ham rebaixado, precisando vender o elenco, precisando vender jogadores. Então, tem que entender qual é a visão da diretoria e qual é a visão da comissão técnica e como que vai ser, talvez, uma queda de braço entre dois polos dentro desse West Ham. O West Ham que sente que, em algum grau, deu tudo o que poderia dar para o Paquetá durante esses 2 anos de instabilidade, né? Com as investigações, com as acusações, o West Ham o tempo todo ficou do lado do Paquetá. Então, acho que tem uma relação muito próxima, para além da comissão técnica, da diretoria do West Ham com o jogador brasileiro. Vamos ver o quanto que a vontade do Paquetá de voltar para o Flamengo vai conseguir fazer com que, de repente, o clube ache interessante vendê-lo nesse momento. Mas a torcida, acredito que ficaria um pouco desesperada com essa venda, tá? Porque, ainda que o Paquetá não seja aquele do nível técnico pré-investigações, né? Aquele que brilhou contra a Inglaterra em Wembley, que jogou bem contra a Espanha, naqueles amistosos de Dorival Júnior, que parece que tem 15 anos, ainda que não seja aquele Paquetá, é um dos líderes técnicos desse West Ham nessa campanha de sobrevivência. Cara, eu sinto que o cenário, até pelo que trouxe o Fred, pode ser bem favorável ao Flamengo. Na questão da situação de momento do West Ham. Porque é aquilo que ele falou. Se o West Ham cai, vai precisar vender. Consequentemente, os clubes vão saber disso e falar assim, ó, beleza, o Paquetá valia... Eu acho muito difícil, cara. Você acha? O Paquetá valia 50 milhões, pô, na segunda divisão, pode pagar 35. Então, mas eu acho que eles não vão querer arriscar perder talvez o melhor jogador e ter mais chance de ser rebaixado. Eu acho que vai ser uma negociação bem dura também. Eu também acho. Aliás, Fred... É porque, assim, a diferença hoje são 7 pontos, né, Fred? 7 pontos pro Forest, que é o 10º. Se você tirar 7 pontos na Premier League, né? Fala... Imagina sem o Paquetá. Pra quem não vence, é 10 rodadas, né? Não, tá fácil, tá tranquilo. Eu não sei se já... Porque eu acho que essa notícia é muito nova, né? Mas já se falava em algum tipo de valor pro Paquetá? Tipo, tudo bem, poderia ser dentro da Premier League, né? Sair do West Ham e ir pro Everton. Tipo, tem algum vislumbre, algum cheiro de qual valor seria? Valor, não até onde eu sei, tá, Wallace? Assim, o que a gente tem, o valor que o West Ham comprou lá atrás. Você falou dos 43, esse 43. Foi o valor de entrada, com tudo junto, foi por 60 milhões. Né? O que o West Ham investiu para a contratação do Paquetá junto ao Lyon. Aí, um ano depois, estava praticamente acertado para vender para o City por 95 milhões de euros. E aí, quando são anunciadas as investigações, e tudo cai por terra. Então, agora, o Paquetá com 28 anos, chegando no ano final do contrato, eu não sei qual é a matemática que o West Ham quer fazer. A própria Monique já trouxe a informação de que recusou pelo menos 3 propostas do futebol inglês e de outros clubes do futebol europeu nesse começo de temporada. Eu tô com o Marcelo, tá? A sensação, me parece que vai ser muito difícil, a não ser que o West Ham já tenha algum jogador que a torcida ficaria satisfeita de receber para a posição do Paquetá, que possa ser anunciado na sequência da negociação. Porque se o time já está praticamente sobrevivendo com a água aqui, com o Paquetá, imagina sem ele, que é um dos principais jogadores do time, repito. É hora do scout do Flamengo trabalhar pro scout do West Ham. Ó, esse cara aqui, ó, bom de bola. Esse aqui, ó, Arrascaeta. Não pega essa troca, não? Pega não, Wallace? Não pega. Não pega? Não. Arrascaeta pelo Paquetá? Não. Não faz? Arrascaeta não se toca. Não se toca? Não se toca. Deixa ele quietinho. Você trocaria? Não. Também não? Não. Não? Arrascaeta já deu certo, né? Não. Quem, assim... Gostei, hein? Mas se eu fosse o West Ham, também não. Eu não acho que o Arrascaeta consiga chegar e jogar pelo ritmo que ele tem. Não, pensando como West Ham, eu não pegaria. Ah, tá. E Flamengo? Não, tô pensando como Flamengo. Não, como Flamengo talvez eu ofereceria, mas eu acho que o West Ham eu não pegaria porque é um jogador que vai ter que se adaptar, brigando pra não cair, é um monte de cis.
Preferia ir no... Não, e eu acho teria que ser no mercado interno mesmo, Pensando na negociação, cara, é uma negociação, porque talvez a gente como público, e no caso o Fred tá lá mais acompanhando no dia a dia, então ele vai ter, claro, essas nuances maiores do que a gente. Mas a gente que tá do lado de cá, às vezes a gente é impactado por um valor cheio, né? Mas essas negociações tem um monte de coisa, porcentagem que vai pra lá, porcentagem que vai pra cá. Cara, é minucioso. Eu acho que vai ser tô muito fechado com o Marcelo nessa. Eu acho que vai ser uma negociação que vai se arrastar. Acho que é uma negociação que vai demorar. Que o Paquetá, talvez, vai ter que, se quiser, né? Se ele tiver, de fato, o interesse de ser urgente, de não ser no meio do ano, de ser agora, talvez ele vai ter que se manifestar de alguma maneira. Cara, é uma negociação muito complicada. Agora, o West Ham tem muito a perder. Se o West Ham tivesse bem, o Fred, você acha que seria um pouquinho mais fácil? Seria que se estivesse brigando ali, meio de tabela? Imagino que sim. Imagino que sim. Até porque, assim, olhando pro geral, o próprio torcedor do West Ham, em média, tá? É difícil falar o nome da torcida, mas enfim, que a gente leu, que a gente sente, que a gente conversa. Vou perguntar pro West Ham Brasil. Pois é. Já sente que é um ciclo próximo do encerramento, né? Assim, porque houve muito desgaste durante esses 2 anos de investigações. O West Ham, ele tinha uma negociação já valendo 30% a mais do que ele pagou no Paquetá 1 ano depois da compra, né? O que ele poderia ter feito com esse dinheiro se tivesse vendido lá atrás o Paquetá para o Manchester City? De lá para cá, repito, o nível técnico do Paquetá caiu, o nível técnico do West Ham caiu, então há um certo desgaste ali. Eu penso que o próprio torcedor sente que no West Ham vai ser difícil o Paquetá voltar a ser aquilo que ele já foi um dia, por uma questão de ambiente, de desgaste, dos traumas que ele tem por conta das investigações e tudo mais. Então, se o rebaixamento não fosse um fantasma tão grande, eu imagino que, por sentir que a torcida estaria um pouco mais de boa com essa venda, a diretoria poderia facilitar, até para atender um pedido de um jogador que foi super profissional.